hoje sobre a expectativa do encontro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente Lula, encontro esse em que a gente deve ter a discussão de temas específicos como tarifaço, combate ao crime organizado e minerais críticos, temas geopolíticos e também devem estar na pauta, né, como as operações nos Estados Unidos e no Oriente Médio, ou seja, deve também constar na pauta debates e discussões sobre essa guerra que acontece nesse momento entre Irã e Estados Unidos. São muitos os pontos, são várias as expectativas. Para isso, a gente vai conversar agora com o Roberto Ebel, que é economista e professor de Relações Internacionais da ESPM, que já está aqui comigo. Professor Roberto, muito bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigada por ter aceito aqui esse convite. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que estão acompanhando aqui a CNN Money. Sempre uma satisfação conversar com vocês. Professor, é uma lista extensa, né? De expectativa, de pautas. Não sei nem se vai dar tanto tempo assim para esses dois conversarem tanto. Mas antes da gente chegar nessas expectativas, nos pontos que podem ou não avançar, esse é um momento em que a gente tem tanto Lula como Trump politicamente muito pressionados, né? Eles chegam a esse encontro, os dois, cada um dentro da sua situação, politicamente muito pressionados. Até que ponto essa reunião acaba tendo menos peso diplomático tradicional e talvez ajude a colaborar com uma reconstrução de imagem desses dois líderes? Então, Débora, de fato, é uma reunião de trabalho, né? Praticamente um bate e volta, como a gente fala, né, mais popularmente, do presidente Lula. Ele chegou ontem à noite e já retorna hoje à noite para o Brasil, né? Não haverá qualquer outro tipo de pauta ou compromisso na agenda do presidente, a não ser esse encontro com o presidente Trump. É uma reunião de alinhamento de expectativas, eu diria, no momento de uma turbulência política, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, né? No Brasil, esse fato novo que a gente acabou de ver agora aqui na CNN, essa operação da Polícia Federal, certamente vai dominar o noticiário político do dia, terá algum tipo de impacto, não apenas para o governo, mas na corrida eleitoral aqui no Brasil. E nos Estados Unidos tem dois fatos principais, né? Primeiro, a guerra no Irã, que já se prolonga aí por mais de 2 meses, sem um sinal claro do seu encerramento. E o segundo ponto é os seus impactos diretos para a economia norte-americana, para o consumidor norte-americano, mais precisamente falando, né? Então, é uma reunião de trabalho em que eu entendo que a pauta é extensa, como você mencionou, né? A questão de terras raras, combate ao crime organizado, a questão do tarifaço, o próprio PIX, né, que tem sido questionado pela administração Trump, né, aqui no Brasil, mas que busca também trazer um sinal para os dois lados de que há um diálogo, que os Estados Unidos, para o governo Trump, né, está buscando construir outras agendas na sua política externa, e para o governo Lula também é um sinal de que está aberto ao diálogo com os Estados Unidos. Eu vejo muito, né, hoje a expectativa desse encontro no final da manhã em Washington também é a questão da fotografia, né? Ou seja, como essa imagem será utilizada na campanha aqui no Brasil pelo governo, pelo presidente Lula, e como também poderá ser utilizada pelo presidente Trump para demonstrar que está negociando temas estratégicos para os Estados Unidos, sobretudo a questão das terras raras, né? Então, a gente pode esperar dificilmente uma conclusão ou a chegada de um acordo nesse encontro, mas pelo menos já é uma sinalização que existe um diálogo esse que não acontecia no ano passado. Lembrando que o tarifaço é anunciado por Trump em fevereiro de 2025, entra em vigor em abril, em agosto o Brasil é incluído na lista, né? E até aquele momento, pelo menos no primeiro semestre do ano passado, não houve diálogo direto entre os dois governos. Isso é retomado a partir do segundo semestre e agora com esse encontro entre os dois presidentes na capital norte-americana. Professor, a gente também teve a Câmara aprovando, justamente aí já pegando o gancho que você falou sobre terras raras, que essa tem sido, né, quem tem terra rara hoje, algum mineral crítico hoje está saindo em vantagem nessa situação global, né, que nos encontramos hoje. A gente teve a Câmara aprovando justamente agora o marco dos minerais críticos. O senhor vê coincidência ou existe alguma tentativa, na visão do senhor, alguma tentativa clara do Brasil chegar à mesa de negociação oferecendo alguma segurança regulatória para poder conseguir barganhar melhor dessa negociação?
As coincidências no campo político, elas são muito raras, né? Até para fazer um trocadilho aqui. Eu vejo que sim, a votação até foi uma votação simbólica, né? Ontem no Congresso para esse marco, é justamente para o presidente Lula chegar com um documento, apresentar este documento ao presidente Trump e às autoridades envolvidas, dizendo que o Brasil está aberto para a negociação. Tem um ponto importante aqui, Débora, né, que eu tenho ressaltado sempre quando a gente fala de terras raras em minerais críticos. O Brasil tem a segunda maior reserva do sistema internacional. E o Brasil tem utilizado essa capacidade, né, para negociação e barganha também, usando um termo bem da política, com os Estados Unidos. Por quê? O governo brasileiro ele não aceita ingressar, por exemplo, na política chinesa de expansão, inclusive para terras raras, a Belt and Road, né? Então, o Brasil não assina esse tratado com a China, deixa essa discussão em aberto com a União Europeia, no marco do Acordo de Livre Comércio Mercosul-União Europeia, e utiliza isso como uma carta para negociação com os Estados Unidos. Então, certamente esse será o tema, apresentar para o presidente Trump que existe um marco regulatório, né, votado por unanimidade, ou seja, tanto pelo governo como pela oposição, que o Brasil está disposto a negociar a exploração desses minerais críticos em solo brasileiro, mas com mão de obra brasileira e também transferência de tecnologia, e que o Brasil não se opõe à presença de empresas norte-americanas que explorem esses minerais críticos, né, ou façam também o processo de manufatura. Então, isso é um sinal muito claro, você não entende que seja uma coincidência. Claro que vem num bom momento também para se demonstrar que o Brasil está aberto para outras discussões para além de minerais críticos e terras raras. Tanto é que quem acompanha a equipe do presidente nessa visita é o próprio ministro da Fazenda, né, que certamente levará à mesa a questão do PIX, que foi atacado pelo governo do presidente Donald Trump, né? Demonstrar que o PIX não é uma ameaça às operações de bandeiras de cartão de crédito, dos Estados Unidos principalmente, né, de que é um sistema de pagamentos que pode coexistir com outras formas de pagamento. Então, eu vejo que é uma reunião de trabalho que tem esse componente mais técnico de terras raras, tem um componente político, evidentemente, mas também tem um componente de abertura de diálogo para outros temas que são prioritários na agenda das relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Me parece, Débora, que o governo brasileiro percebeu também que, com o governo Trump, deverá ser uma negociação ampla, não restrita a temas específicos, até considerando o cenário eleitoral, que será importante ter este bom relacionamento com o presidente Trump para garantir um eventual reconhecimento ou algum tipo de apoio ou reconhecimento institucional, dependendo do resultado eleitoral em outubro aqui no Brasil. Professor Roberto Ribeiro, da ESPM, eu quero muito agradecer sua participação aqui conosco, sempre bem-vindo por aqui, sempre ótimas análises, bom restinho de semana para o senhor, até uma próxima. Muito obrigado, um excelente dia a todos. Até mais.